Pessoal, como falado no vídeo anterior, o foco das próximas aulas aí vão ser em representações no modelo espaço-vetorial, tá? Até para que a gente possa aplicar todos os algoritmos que a gente viu lá na disciplina de inteligência artificial e não só para isso, tá? Porque o modelo espaço-vetorial, de fato, ainda hoje é amplamente utilizado, tá? Lembrando do espaço vetorial, a gente tem um vetor, tá? Para descrever cada exemplo do nosso conjunto de dados, e cada posição desse vetor, cada dimensão desse vetor corresponde a uma característica, tá, daquele exemplo. Vamos pensar na íris, lá, uma dimensão lá era o tamanho da sépala, e tinha um valor lá daquela dimensão. Na outra dimensão, na segunda posição do meu vetor, o tamanho da pétala, tá? Depois a largura da sépala, depois a largura da pétala, e assim por diante. Então, tinha um vetor de características, tá? Para descrever o exemplo, e cada posição desse vetor tinha a quantificação ou valor daquela característica para aquele exemplo, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só que, neste primeiro momento em que a gente vai começar a gerar essas representações, a gente vai começar com as mais tradicionais possíveis, até para a gente entender a evolução depois disso, tá? Até chegar nos modelos de linguagens mais modernos que a gente tem. Então, a gente vai começar com o básico, e nesse básico, tá? A gente vai considerar, então, que de fato a gente vai ter uma representação vetorial para os textos, mas esses atributos dos textos, tá? Eles se darão origem, ou vou extrair esses atributos com base nas palavras que tem o texto. Então, as próprias palavras que compõem o texto serão utilizadas para caracterizá-lo. E quando eu tenho uma palavra ou palavras como características dos textos, a gente chama isso de termo. Né? Então, um termo pode ser uma palavra simples ou uma sequência de palavras. E, dado isso, né, a gente pode entender a nossa representação que a gente vai gerar nessa aula como uma matriz documento-termo. Tá? Matriz documento-termo. Na linha, eu tenho os documentos da minha matriz. Então, supondo que eu tenho de D1 até DM documentos. Aqui, nas colunas, eu tenho os termos que ocorrem na coleção de textos. Tá? Então, o termo vai ser composto por uma palavra ou uma sequência de palavras. A gente já vai ver isso mais adiante, mas enfim, vou ter uma característica para, ou características para os documentos da coleção, que eu vou extrair isso da coleção de textos. E aqui eu vou ter o peso dessa característica para esse documento. Nessa célula, o peso dessa característica para esse documento. E assim por diante. Como a gente está trabalhando com a tarefa de classificação, né, eu vou ter uma última coluninha aqui na minha matriz documento. Se quiser considerar um vetor separado, que nem tinha nem mais, pode considerar, não vai alterar em nada o processo, mas a gente de fato tem uma classe para cada um dos documentos dessa coleção. Tá? E dado isso, né, que a gente vai trabalhar na matriz documento termo, a gente vai começar com talvez a mais famosa, se você for começar a ler um livro de mineração de textos, normalmente qualquer trabalho que vai envolver classificação de texto vai utilizar ao menos, tá, essa representação aí como um baseline, tá, de representações de texto, que é a Bag of Words. Tá? Traduzindo, eu não gosto muito da tradução, mas a tradução é saco de palavras. Tá? Nessa representação Bag of Words, tá, cada um daqueles terminhos que a gente tinha aqui, ó, como características, né, na representação vetorial, corresponde a uma palavra simples da coleção. Então, cada palavra que ocorrer na coleção vai ser uma candidata a termo. Por que eu falo candidata? Porque depois a gente vai ver alguns processos que eu posso eliminar algumas palavras, tá? Mas cada palavra que ocorre na coleção vai ser uma candidata a termo, ou seja, uma característica da minha coleção. Tá? E a partir do momento que eu tenho as características da coleção, que eu estou considerando cada palavra, eu vou utilizá-las como atributos, e a partir desse momento eu vou ou poderei, né, quantificar a presença daquele atributo em cada um dos textos. Vamos começar de maneira bem simples, tá? Bom, e aí eu fiz alguns exemplos temáticos de Dragon Ball para ilustrar os nossos conceitos aqui. Como que eu vou gerar esta representação Bag of Words? Primeiro é feito um processo no algoritmo que a gente vai utilizar depois nas implementações, chamado de ajuste, tá? Pode determinar esse termo mesmo para qualquer situação. Que esse ajuste, ele vai tentar obter qual que é o vocabulário, tá? Da minha coleção. Por vocabulário, eu vou entender aqui que são os termos únicos
que ocorrem na minha coleção. Como a gente está considerando aqui na Bag of Words que cada palavra simples corresponde a um termo, tá? O meu vocabulário aqui a princípio vai corresponder sobre todas as palavras simples, tá? Como eu não estou fazendo um processo muito robusto, tá? Por palavra aqui estão aparecendo números também, tá? Então, releve isso que a gente vai ver como melhorar isso, tá? Mas pegando cada sequência de caracteres que não seja uma pontuação, tá? E considerando como um atributo, como um termo da minha coleção de textos, tá? Então, primeiro, ele vai pegando e fala, opa, Goku apareceu já? Não apareceu, então eu coloco ele lá na minha lista, tá? Se quiser assumir que já é um dicionário, padrão que a gente vai chamar de dicionário, porque o dicionário do Python não tem repetição, então pode considerar como dicionário. Mas no conjunto, né? Conjunto não tem repetição, então coloco lá no meu conjunto de termos. Is apareceu? Não, vai para o conjunto de termos. Hero, já tem no conjunto de termos? Não tem, vai para o conjunto de termos. E assim por diante. Na hora que chegar aqui, quando tiver um termo repetido, né? Dragon, o Dragon já tinha aparecido antes, então não vou acrescentar ele de novo, tá? Ou se tiver conjunto, pode até acrescentar, que não vai fazer diferença, né? Mas enfim, no final dessa primeira passada de ajuste, a gente vai ter todos, tá, os termos da minha coleção, certo? Os termos seriam os atributos da minha coleção. Tem essa listinha de atributos. E a partir daí eu vou definir, tá, qual que é o índice de cada um dos atributos. Nessa abordagem que eu estou utilizando aqui embaixo, perceba que ele fez o primeiro, depois que ele extraiu todos os termos únicos da minha coleção, ele fez uma ordenação desses termos e ele falou, ó, o primeiro termo da ordenação é o índice 0, vai ficar na primeira posição aqui na coluna, primeira coluna. O segundo termo, tá, é o índice 1, o terceiro termo, o índice 2 e assim por diante. Então ele definiu um índice para cada termo e posicionou, no caso da nossa visualização, né, esses termos ficam posicionados aí na ordem. Depois ele vai percorrer de novo essa coleção de textos, uma vez que ele já tem esses índices, ele vai percorrer a coleção de textos e vai quantificando, tá? Vai preenchendo os valores dessa vetor aqui do documento de acordo com os termos que ocorrem no documento, tá? Então, por exemplo, primeiro eu estou no documento 0, certo? Coloquei o documento 0 aqui, criei ali um vetorzinho dele aqui bonitinho. Ele vai, ó, Goku, qual que é o índice do Goku? Ah, o índice do Goku é o 5. Então ele vai lá e marca que o Goku ocorreu no documento. Por enquanto, vamos só assumir que ocorre ou não ocorre. 1 se ocorre, 0 se não ocorre, tá? Isso, qual que é o índice? Ah, o isso está aqui. Marcou 1 aqui também. A, ocorre aqui. Marcou 1 pro A também. Hero, tá? Onde está o Hero? Hero está aqui. Marca 1 para ele. Dragon, D maiúsculo, tá aqui. Marca 1 pro Dragon. E vai indo, tá? Começou aqui no de baixo, por exemplo, ó, D com D maiúsculo, ó. D maiúsculo não ocorreu. D com T maiúsculo, né? D maiúsculo, D com D maiúsculo. O D com T maiúsculo não ocorreu. O documento de cima ocorreu no de baixo. Tá? Perceba que tem um no de baixo, não tem um no de cima. Tá? Então a gente vai percorrendo depois a coleção do documento, pegando cada terminho que a gente já tinha identificado anteriormente, que a gente já tem o índice agora, e gerando esse vetor de características para o texto. Tá? Aqui eu só estou considerando o texto puro porque a classe não altera, né? Então, se eu tiver a coluna da classe, para mim, não preciso processar essa coluna. Então, eu estou trabalhando aqui só no texto. Tá? E uma observação que eu faço aqui é o seguinte, tá? A princípio, o nosso computador ele só é capaz de comparar se uma sequência de caracteres é igual ou se ela é diferente. Portanto, o D com T maiúsculo ele é diferente do D com T minúsculo. Tá? Apareceu mais alguma aqui? Aqui não tem problema, né? Mas se eu tivesse balls com B maiúsculo, também seria diferente do balls com B minúsculo. Tá? Então aqui, se eu tiver palavras, tá, que tem diferença na caixa, eu já vou causar uma diferença aqui. Não somente isso. Tá? Se a gente reparar também, se eu tivesse balls no plural e ball, tá? Eu também teria diferentes atributos, tá? Porque na hora que o ball ocorreu na coleção, não ocorreu, coloca lá, o balls ocorreu, não, tem o ball. Na hora que você vai fazer o match ali, o casamento, é diferente o ball do balls, então ele vai colocar no dicionário também. Tá? É uma coisa para qualquer tipo de palavra que varia em termos de gênero, número, grau e etc. Se elas diferirem na escrita, elas se tornarão diferentes atributos aqui na minha coleção. Tá? Será que é interessante esse tipo de situação? Tá? Será que, de fato, cars no plural é diferente de car no singular? Bolas é diferente de bola? Para eu entender o sentido de um texto? Tá? Será também, né, que uma palavra escrita com letra maiúscula e uma letra minúscula eu devo tratar de maneira diferente? Será que elas não querem dizer a mesma coisa? Tá? Será que eu preciso manter esse número aqui? Esse número é em
fundamental para eu entender o sentido ou determinar a categoria ou tema desse texto? Tá? Mais uma pergunta para finalizar. Será que alguns termos como a, is, in, tá? Sims, de, ou traduzindo para o português, se eu tivesse um o, as, né? Artigos, o, as, os, as. Se eu tivesse um verbo, é, está, tá? Se eu tivesse um para, será que essas palavras, ou todas as palavras da coleção, são importantes para discriminar um texto, para falar qual que é a categoria dele, para falar qual que é o texto dele? Perceba se eu tenho um texto de esporte, tá? Eu quero classificar só aquele texto de esporte. Se eu considerar só as palavras lá, futebol, natação, etc., se eu por acaso tirar o artigo o, será que vai tornar impossível eu distinguir aquele texto para a categoria de esporte, falar que aquele texto é de esporte porque não tem a preposição o ou para? Será que essas palavras são fundamentais para discriminar um texto? Não. Não são fundamentais, porque elas vão ocorrer tanto no texto de esporte, elas vão ocorrer no texto de economia. O texto de economia vai ter o artigo o, as, para, é, fazendo, por exemplo, estar. Enfim, tem um monte de palavrinhas ali que não ajuda a discriminar. Tá? Então, se eu tenho essas situações aí, por que eu vou manter essas palavras no texto? Tá? E será que tem formas também de, por exemplo, se eu tenho carros e carro, eu vou falar, pô, carros e carros são a mesma coisa. Em vez de eu ter um atributo para carros, um atributo para carro, por que eu não coloco eles no mesmo atributo? Tá? Será que tem como fazer isso daí? Tá? Então, todos esses passos aqui, a gente vai fazer, tá? Para tornar a nossa representação, mesmo que a bag of words, mas para qualquer outra representação que a gente vier mais para frente, tá? A gente vai ter que fazer esses passos aí, ou vai ter que fazer, não, né? A gente pode fazer esses passos de forma a tornar a nossa representação mais, vamos dizer assim, compacta, mais significativa e ainda assim tentar melhorar os resultados dessa representação. Tudo bem? Bom, então a gente vai passar por um processo daqui para frente, tá? Para não ficar com essa representação feiona, tá? De Dragon maiúsculo, ter Dragon minúsculo, ter balls, ter ball, tá? Um monte de palavra que não serve para nada. A gente vai ver algumas etapas para a gente chegar numa situação que a gente vai ter um número muito menor de termos, tá? Representando uma coleção, e mesmo assim a gente consegue manter vamos dizer assim, um padrão, um texto que é de Dragon Ball vai continuar sendo Dragon Ball, se for de Cavaleiro do Zodíaco vai continuar de Cavaleiro do Zodíaco, e assim por diante, tá? Mas antes de chegar lá, que vai ser o próximo vídeo, só falar para vocês que essa representação, Bag of Words, por mais baseline, vamos dizer assim que seja, ela de fato obtém resultados interessantes em várias aplicações, tá? Por exemplo, spam, para identificar se é spam ou não spam, você chega aí a atingir com a Bag of Words mais 90% de acurácia, para alguns domínios que é fácil, para classificação de notícia, tá? Nos grandes temas de esporte, de economia, política e etc. Normalmente a Bag of Words ela tem desempenhos bons, tá? Então é sempre por mais simples que seja, tá? Pode ser muito útil para a aplicação que você quer desenvolver e pode servir como um baseline comparativo. Fala, pô, se eu for fazer alguma coisa mais avançada, eu tenho que pelo menos bater esse cara aqui, tá? Então ele vai ser o nosso princípio de tudo, a nossa origem de tudo, tá? Inclusive para estudar técnicas de processamento para melhorar essa bag of words, tornar mais atrativa e capaz de obter melhores resultados. Mas uma característica interessante aqui que é muito conhecida, a nossa representação bag of words, é que o número de dimensões, tá? O número de atributos, tá? Dessa representação tende a ser alto. Se eu estou considerando cada palavra, tá? Na minha coleção como potencial atributo, vamos supor que eu não estou nem considerando as variantes, tá? Gênero, número, grau e de caixa, tá? Pelo menos vai ter o tamanho do meu vocabulário da coleção. Então, se tiver uma coleção bem grande, bem diversa, tá? O número de dimensões tende a ser muito alto, tá? Dependendo, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, por aí vai. Depende, novamente, do tamanho da coleção e da diversidade de temas dentro da coleção. Mas a dimensionalidade é muito alta, tá? Isso pode causar diversos impactos, desde você não conseguir, por exemplo, carregar essa representação na memória do seu computador devido ao alto número de dimensões. Se você tiver aliado isso a um alto número de documentos, fica meio complicado.
complicado de você carregar. Então, primeiro ponto que impacta, tá? Então, justamente algumas técnicas que a gente vai fazer de limpeza e padronização é até para diminuir o número de termos, mas tomem sempre muito cuidado com isso. A outra, tá, é que o número, tá, de zeros, ou seja, o número de termos que não ocorrem em um documento, dado todo o meu vocabulário, porque lembra que isso daqui é o tamanho do meu vocabulário, né? Eu tenho palavras do vocabulário que não necessariamente ocorrem nesse texto. Esse número de zeros aqui é muito, muito, muito alto, tá? Às vezes chegando até 99% dos valores sendo zeros, tá? Eu não estou mentindo, depois eu mostro um trabalho no final que avalia isso, mas é muito alto, tá? O que tem o outro impacto direto, né? Além de você ter uma outra dimensionalidade, isso consumir memória, muitas das informações ali não vão ser usadas, porque na hora de eu calcular, por exemplo, o cosseno, o que me interessa é se os termos que ocorrem ali, né, pela medida de cosseno. Na hora que eu quero calcular uma probabilidade, me interessam os termos que ocorrem para calcular a probabilidade daquele termo ocorrer naquele documento. Então, o zero para mim não interessa nesse caso, o termo que não ocorre não interessa. Então, esse formato matricial por si só, matriz densa, está toda preenchida, acaba sendo inviável para grandes coleções de texto. Então, normalmente se utiliza um formato esparso de representação dessa matriz, onde basicamente se armazena os índices e os valores dos termos. Então, por exemplo, posso fazer, não necessariamente dessa forma, mas uma lista encadeada para o documento 0. E eu vou lá, ó, o termo 1 ocorreu com valor 1, depois ocorreu o termo 3 com valor 1, termo 4 com valor 1, termo 5 com valor 1 e assim por diante, tá? De forma a economizar o armazenamento dessa representação, tá? Que é caracterizada, portanto, por alta dimensionalidade e alta esparsidade. Bom, conheci essa primeira explanação a respeito da Bag of Words, mas nós voltaremos no próximo vídeo explicando algumas técnicas aí de como eu acabar com esse problema aí de ter palavras maiúsculas e minúsculas tratadas de maneira indistinta, de eu ter essas variantes de balls e ball, etc. Como que eu junto esses caras num atributo só, tá? Como que eu elimino essas palavras que não são úteis para discriminar o documento, dentre outras coisinhas interessantes, como que eu defino este valor que está aparecendo aqui? Sempre 0 ou 1? Posso ter coisas diferentes? Isso a gente vai responder nos próximos vídeos, então até lá.